Cara, se você está pensando em financiar um carro 0 km esse ano, para tudo o que você está fazendo agora e assiste esse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar a conta que a concessionária, que é a loja autorizada da montadora, não quer que você faça. E na boa, olha, eu não estou aqui para te convencer de nada. Eu só vou jogar os números na mesa e deixar você decidir. Mas eu adianto uma coisa. No final desse vídeo eu vou te contar qual foi o erro de R$ 15.000 que um amigo meu cometeu há 3 meses e que quase ninguém percebe, até já ter caído na armadilha. Então guarda essa aí, porque a gente chega lá. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Bora começar com uma pergunta simples. Você sabe quanto um carro zero perde de valor assim que sai da loja? Não é lenda urbana, não é exagero de vendedor de usado querendo te fazer comprar o carro dele. Isso é matemática pura e muita gente não percebe. No Brasil, um carro novo perde entre 15% e 20% do valor só no primeiro ano. Isso significa que se você comprou um carro de R$ 100.000, em 12 meses ele já vale 85 mil. E o pior, você não sentiu isso no bolso na hora, porque o carro tá lá, bonitinho, com aquele cheirinho de novo. Mas se você precisar vender amanhã, essa perda é real. É dinheiro que evaporou. E aqui entra o primeiro ponto que ninguém te conta. Essa depreciação não é linear. Ela é mais pesada logo no começo. Os primeiros 2 anos são um massacre. Depois disso a curva suaviza. Então na prática, quem compra 0 km está pagando o preço mais caro para andar exatamente na fase em que o carro mais perde o valor. É tipo comprar um sorvete e ver ele derreter mais rápido, justamente enquanto você está segurando ele na sua mão. Agora, segunda pancada, e essa dói mais ainda. Os juros. Em 2026, a gente ainda está lidando com uma Selic, a taxa básica de juros no Brasil, que deixa qualquer financiamento de carro parecendo um sequestro relâmpago. Você entra na loja, o vendedor te mostra uma parcela de R$ 2.300 e fala: cabe no seu bolso. Viu como é tranquilo? E aí que está o perigo. Só que ninguém te mostra o custo efetivo total, que é a taxa de juros real, com todos os encargos embutidos. Em muitos financiamentos de carro, tudo isso passa de 20% a 25% ao ano. Isso quer dizer que se você financiar um carro de R$ 100.000 em 48 meses, preste atenção, no final você pode ter pago 160, 170 mil reais. Você comprou um carro, mas pagou quase 2. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eu sei que tem gente pensando, mas eu vou dar uma entrada boa, vou financiar pouco. Será que vai ajudar? Beleza, isso ajuda, reduz o estrago. Mas o problema de fundo continua o mesmo. Você está colocando dinheiro num ativo que desvaloriza, financiado com juros que valorizam. É rio contra a correnteza. E o pior de tudo é que isso é só a ponta do iceberg, que é a parte visível de um problema muito maior. Porque tem mais 3 armadilhas que a gente vai destrinchar agora. E uma delas é ainda mais traiçoeira que os juros. É o terceiro ponto: seguro, IPVA e manutenção na garantia. Um carro zero pode ter valor da tabela mais alto. Paga IPVA mais caro nos primeiros anos, porque o imposto é calculado em cima do valor venal do veículo, que despenca justamente enquanto o imposto ainda está sendo calculado sobre o valor da compra. O seguro também costuma ser mais caro em carro novo, porque a seguradora está segurando um bem de maior valor de reposição. O que isso significa na prática? É que tem gente que acha que mas está na garantia, não vou gastar com manutenção. Verdade, só que muita revisão de carro novo, principalmente fora da rede autorizada, você é obrigado a fazer na concessionária para não perder a garantia. E lá o preço da mão de obra, meu amigo, e das peças originais costuma ser bem mais salgado que numa oficina de confiança. Então, aqui eu preciso fazer uma pausa, porque tem uma coisa que mudou muito nos últimos 2 anos, e que praticamente ninguém debate quando o assunto é comprar carro 0 km em 2026. A velocidade absurda com que a tecnologia automotiva está ficando obsoleta. Motor elétrico, híbrido, sistema de multimídia, central do carro toda hora mudando, assistentes de direção, tudo isso está evoluindo tão rápido que o carro que você compra é zero hoje, com aquela tela enorme e aquele piloto automático adaptativo que te deixou de boca aberta lá na concessionária,
Em 3 anos, vai parecer um aparelho de DVD numa era de streaming. Software desatualiza, bateria de híbrido perde capacidade e você paga o preço de lançamento por uma tecnologia que tem prazo de validade cada vez mais curto. Segura esse pensamento, porque agora eu vou te mostrar o outro lado da moeda. E na boa, é aqui que o vídeo fica interessante de verdade. Porque eu não vou só ficar falando mal do carro zero hoje. Eu quero te mostrar a alternativa, que faz muito mais sentido para o seu bolso em 2026. Anota essa aí. E que a maioria das pessoas está ignorando por puro preconceito. Comprar um seminovo bem cuidado, com 1 a 3 anos de uso, é basicamente deixar o primeiro dono pagar a pior parte da depreciação por você. Lembra daquela perda de 15% e 20% no primeiro ano que eu te falei? Então, você deixa isso para outra pessoa sofrer. Você entra depois, quando a curva de desvalorização já suavizou. O carro ainda tem garantia de fábrica, rodando ali, ou pelo menos um histórico de manutenção que dá para checar. E o preço? Esse já caiu de forma significativa, o que é uma maravilha. É literalmente comprar o mesmo carro, com quase a mesma vida útil pela frente, pagando bem menos. E não é só teoria não. Pega o exemplo de um sedã popular bem vendido no Brasil. 0 km em 2026 sai por perto de 110, 120 mil reais, dependendo da versão. Então, o mesmo modelo, com 2 anos de uso, baixa quilometragem, sai por 80, 85 mil. Você economiza uma boa entrada de apartamento. E o carro ainda tem, em média, uns 10, 12 anos de vida útil pela frente, se for bem cuidado. Ótimo negócio. Faz sentido para você pegar 40 mil reais a mais só pelo cheiro de novo? Deixa aqui nos comentários. E aqui eu quero abrir aquele parênteses que eu prometi lá no início. Lembra que eu falei sobre meu amigo que perdeu 15 mil reais sem perceber? Ele financiou um SUV compacto 0 km em 2025, empolgadíssimo. Parcela que cabia certinho no orçamento. Então, 12 meses depois, precisou trocar de carro por causa de mudança de cidade a trabalho. Foi vender o carro e a loja ofereceu um valor que, somado ao mesmo que já tinha pago de parcela mais entrada, deu um prejuízo de 15 mil reais em 1 ano de uso. Ele não bateu o carro, não rodou muito, simplesmente sentiu na pele a depreciação que a gente falou lá atrás, multiplicada pelos juros de financiamento que ele mal tinha começado a amortizar de verdade. Isso ninguém fala, porque no começo do financiamento você paga muito mais juros. Isso é chamado de tabela price, e é assim que a maioria dos financiamentos de veículo funciona no Brasil. No início, seu dinheiro vai quase todo para pagar juros, não dá para bater a dívida. Beleza, mas eu preciso ser justo com o outro lado também, porque esse vídeo não é sobre nunca comprar carro novo, é sobre comprar com inteligência. E aí que vem o pulo do gato. Tem situação em que o 0 km faz sentido. Sim, se você paga à vista, sem financiar nada, e o carro é para você usar por 8, 10 anos sem trocar. Aí a matemática muda bastante, porque você vai eliminar o vilão principal, que são os juros. Também faz sentido se você usa o carro como ferramenta de trabalho e precisa de garantia total. Tipo motorista de aplicativo que depende de 0 quebra para não perder renda. E claro, se para você o carro é sonho de consumo, é motivo de orgulho e felicidade genuína ter o 0 km. Eu não vou aqui te dizer que sua felicidade não vale o dinheiro. Só que a maioria de vocês assistindo esse vídeo não está nessas categorias. Está numa realidade de financiamento longo, com juros pesando. E é para essas pessoas que essa conta que eu fiz faz toda a diferença. E olha, eu deixei a parte mais surpreendente para o final, porque é a que menos gente comenta. Em 2026, com o avanço acelerado dos carros elétricos e híbridos entrando forte no mercado brasileiro, os carros a combustão 0 km estão numa corrida contra o tempo, de um jeito que a gente nunca viu antes. Nós vemos, montadoras já anunciaram cronogramas de eletrificação. Isso empurra o valor de revenda dos modelos a combustão para baixo, ano após ano. Porque o mercado já sabe que o futuro é elétrico e precifica isso agora. Então, comprar um 0 a combustão hoje é meio que comprar a última geração de um produto que já sabe que vai ser substituído, só que pagando o preço de produto novinho em folha.
não é um bom negócio agora. Então deixa eu resumir tudo isso numa conta simples, para fechar com chave de ouro para você. Carro 0 km perde valor rápido. Os juros de financiamento em 2026 ainda estão pesados. Os custos fixos, como seguro e IPVA, são mais caros nos primeiros anos. A tecnologia embarcada fica obsoleta rapidinho. E o mercado já está precificando a transição para o elétrico, derrubando o valor futuro dos carros a combustão. Some tudo isso e você entende por que, para a maioria das pessoas, financiar um carro zero em 2026 é basicamente colocar dinheiro numa fogueira e ficar ali, assistindo ele queimar devagarinho, mês após mês, parcela após parcela. Se esse vídeo abriu sua cabeça para pensar 2 vezes antes de fechar aquele financiamento, deixa o like, porque isso me ajuda muito aqui no canal. E se inscreve também, isso faz diferença, porque semana que vem eu vou trazer um comparativo real, carro por carro, mostrando exatamente quais seminovos entregam mais custo-benefício em 2026. E se você já passou por essa experiência, comprou zero e se arrependeu, ou comprou usado e economizou uma fortuna, conta para mim nos comentários, porque eu quero ler muito a sua história. Nos vemos no próximo vídeo.